Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que está escrita na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Verdadeiros conselhos, irmãos, que unem o povo de Deus, que forma a igreja. Como cantamos de Deus, tu és eleita. Esta eleição de Deus nos uniu num só corpo. Somos muitos membros, mas o corpo é um e a cabeça é Jesus Cristo. E aqui então, irmãos, o Senhor deu a graça de João
escrever esta carta, mostrando que eles já passavam perigo aquele tempo por pessoas contrárias que, vestidas de alguma coisa que parecia ser certas, honestas, corretas, estavam no meio do povo e eram falsos irmãos, profetas falsos, porque ensinavam coisas contrárias àquilo que Deus havia dado por Jesus Cristo e também manifesta aos seus apóstolos. E ele falava, vocês tomem cuidado, não vão crendo em todo o espírito, não, mas vocês provem-nos e vejam se eles são de Deus. Então já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então os irmãos vejam, quando João escreveu isso aqui, era o quê? Algumas décadas depois que o Senhor Jesus voltou, João já estava bastante idoso, mas ele escreve isto aqui naquele tempo, então já havia sendo manifesto opositores com coisas falsas. Esse trabalho de falsificação ideológica, irmãos, planejada, pensada, é a arte do maligno, desde o começo, quando Deus fez o homem. Sempre procurou desfazer a obra de Deus, que desfez em Adão e Eva, consequentemente a todo ser humano, e depois em toda a obra de Deus para trazer o ser humano outra vez para si. Este adversário tem sido, irmãos, criador de males, enganos, mentiras, que a mentira é dele, ele é o pai da mentira, para que o povo se mude e não sigam aquilo que Deus tem trazido para poder ganhar o povo de volta assim. O Senhor Deus deixou, já no tempo de Israel, irmãos, o Senhor amou muito Israel, fez tudo pelo povo para trazê-lo à terra prometida e dar uma vida pacífica. Mas sempre houve, por causa do pecado do homem, uma diversificação das ordens divinas, que isto é pecado. Desconhecer, ou melhor, conhecendo e desobedecer, se torna um pecado. E assim o homem veio. Agora, em Jesus Cristo, que é esta fase maravilhosa que Deus fez, veja, irmãos, que Deus veio em Cristo. Jesus, o Filho dele, veio nele, estava nele, reconciliando consigo mesmo o mundo. E não olhando para os pecados, apenas compadecendo do pecador. Mas o adversário, com falsas profecias, sempre induzindo o povo a errar, tirando o foco e a direção e voltando para as coisas deste mundo, porque aqui é o lar dele. O adversário não volta para a glória de Deus. Aqui está o lugar que ele vai sofrer a eternidade junto com aqueles que optarem e escolherem a vida com ele aqui no mundo. E agora então, irmão, João acusa estes espíritos, porque não é um só, são muitos espíritos, de tudo quanto é maneira, para contrariar aquilo que Deus nos tem ensinado. Estes são falsos. E depois, irmãos, o Senhor da graça de João, então, complementar medidas e conselhos necessários para que aqueles que estão na graça possam viver de conformidade à palavra de Deus. Então, ele recomenda, amemos-nos, amados, uns aos outros. Caridade é amor. Então ele dizia, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é caridade. Então, nisso manifesta em nós a caridade de Deus entre todos nós. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Então, irmãos, o amor de Deus foi manifesto de tal maneira, coisa que o homem não faz isto. Ele enviou seu Filho unigênito, ou seja, único filho. Família rica, que tem um filho só, ou seja, os pais que têm muitos bens, só têm um filho. Este filho é único, é unigênito.
Nunca o filho único, dono de grande herança na terra, passa a dividir a sua herança com pessoas desconhecidas, que às vezes nem gostam dele, que não tem afinidade nenhuma, mas diz, olha, eu sou dono de toda a herança do meu pai, e agora eu sou unigênito, só tem eu. Eu quero dividir com vocês. E assim Jesus fez, se tornou, deixou de ser unigênito para ser o primogênito. Ou seja, o primeiro. Dono de tudo, passou a herança para todos nós. Este é o momento de considerarmos quanto Deus nos amou, irmãos. Então, o pouco que Ele recomenda de nós é que nós nos amemos uns aos outros e amemos a Ele também. Porque quem ama não esquece, quem não ama nunca se lembra, não é assim? Marido e mulher, quando existe amor, sempre se lembra, nunca se esquece. Pode estar longe, mas está sempre lembrando. Meu esposo está lá em tal lugar, ou minha esposa está lá. Sempre lembra e tem saudades, tem prazer, por quê? Porque tem amor. Pessoa perdeu o amor para com Deus, não lembra mais. Não ora mais, não tem mais prazer de agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Dando um presente para Ele? Porque aqui é assim, a gente tem que agradar o pai e a mãe. Então dá um presentinho para a mãe, um presentinho para o pai. Não é assim que todos fazem ou deveriam fazer? Para agradar. Nós não temos nada para dar a Deus. Vamos dar o quê? Tudo é dele, nós também somos dele. Então, o que é que podemos fazer para agradá-lo? Reverenciá-lo e amá-lo cada vez mais. Isso que é agradável a Deus. Porque amando a Deus, não esquecemos dele. Não esquecendo dele, nós não desobedecemos a ele. Porque estamos lembrando sempre. E fazendo isso, irmãos, em nós está a caridade verdadeira de Deus em cada um de nós. Este era o foco do assunto de João para com aquela irmandade. E dizia, ninguém jamais viu a Deus para dizer, eu conheço a Ele. Nós amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Ou seja, o amor de Deus é manifesto em nós. E assim nós vamos conhecer que estamos nele, ele em nós. Porque ele nos deu do seu Espírito. Isso aqui é profundo, irmãos. Por que Deus está em nós? Porque a terceira pessoa dele, ou seja, Deus está composto em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Enquanto Jesus vivia na terra com os discípulos, o Filho estava com os discípulos. Voltou para o Pai, então Deus em Cristo enviou o seu Espírito Santo, não só para os discípulos lá, mas todos quantos o Senhor Deus chamasse, como fomos chamados nós. Então ao ser humano é concedido, quando crê em Jesus, em nosso Deus, de receber o seu Espírito, ou seja, um outro que vem habitar dentro de nós. Nós somos também em 3. Nosso corpo, nossa alma, que é a nossa vida, e o nosso Espírito. Mas agora temos um quarto que mora dentro de nós, que nos domina, que nos guia, que nos orienta, porque Deus está em nós. É o Espírito Santo que está em nós. É o dom, é o penhor, é a garantia de que nós somos agora propriedade de Deus para voltar para Deus. Então em nós deve estar a caridade que é amor. E nisso nós conhecemos que Deus está em nós e cremos no amor dele que ele tem para conosco. Porque aquele que está em caridade está em Deus. E nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, e vai haver este dia do juízo. E nós estamos agora sendo julgados hoje pela palavra, porque a palavra de Deus é juízo de Deus. Quem é julgado pela palavra de Deus hoje, não será julgado naquele dia, porque as suas obras hoje são boas segundo a palavra,
que vai nos corrigindo e nos vai ajustando e nos dando graça de estar diante do Senhor Deus, aprovados por Ele. Então nós temos confiança. Então veja o que diz aqui, irmãos. No amor de Deus, o que é a caridade, não há temor, não há medo. Quem ama a Deus não tem medo do dia do juízo, não. Porque já está justificado aqui. Esta palavra, nesta manhã que está ensinando, ela, como todas, tem o poder de mostrar o defeito, mostrar o recurso, e aos que se arrependem e voltam, então tira deles o medo de ser reprovado naquele dia. Então diz assim, na caridade não há temor. Por quê? Porque ela lança fora o temor. Isso aqui não é temor de Deus, não, irmãos. Temor de Deus é outra coisa. O temor de Deus que nós anunciamos, que está escrito na palavra, é ter temor de desagradar a Deus pelas obras más. Esse é o temor, que todos devem ter. Mas esse aqui é o medo de naquele dia ser condenado. Então aqui diz assim, porque o temor tem consigo a pena. A pessoa que tem medo é porque sabe que se ele facilitar, ele vai pagar uma pena dura, vai sofrer, não é? E nós não queremos ser penalizados naquele dia, quando vier o juízo de Deus. Então nós somos hoje, o Senhor antecipa o juízo a nós, nos livra da pena, tira de nós a condenação e nos conserva justificados para aquele dia. Diferente de quem anda em desobediência e não tem temor de Deus. Então, irmãos, a pessoa tem medo. Faltou o amor de Deus, anda em desobediência, a pessoa não é perfeita em caridade, porque não ama direito a Deus, ama mais ou menos quando interessa, quando precisa. Quando não precisa, ou melhor, acha que não precisa, então não ama mais a Deus, esquece que Ele existe e não dá nenhum valor. Mas a hora que percebe que está em condição difícil diante de Deus, então fica com medo. Este temor, ele existe por causa da pena, vai ser penalizado, vai ser castigado, que não é o nosso caso aqui, porque quem tem o temor de Deus, tem o amor a Deus, tem a caridade e não se preocupa. Vai orar, pede perdão das suas faltas, mas a pessoa tem liberdade diante do Senhor. Então na caridade não há temor. Porque aquele que é perfeito em caridade, ele lança fora o temor. Não tem medo de estar diante de Deus. Por quê? Porque o medroso, o que tem medo, porque comete coisa errada, sabe que consequentemente vai pagar a pena. Se alguém está aqui nesta condição, andando errado, cometendo pecados, já sabe que vai ter que pagar a pena por isto. E a palavra vem, não é para condená-lo, mas é para justificar os que se arrependem. E não há ninguém que não erre, não, irmãos. Todo mundo erra. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, está mentindo. Pois quem não ama ao seu irmão, também não pode amar a Deus que não vê. De modo que esta palavra é anunciada para trazer a nós, irmãos, o amor, primeiro, o nosso amor para com Deus. Porque o amor de Deus está derramado sobre nós. Ele nos faz bem. Ele manda chuva, manda sol, manda o vento, manda a tempestade, manda os furacões, ele manda tudo na terra. E ele se lembra da humanidade, quantas maravilhas se ouvem que Deus opera em favor do seu povo. É porque ele ainda está olhando pelo povo. Mas também devemos entender, irmãos, que virá o tempo em que o resto das promessas de Deus, que é o juízo final, isto vai se cumprir. E a terra e os que aqui ficarem serão penalizados. O nosso convite desta manhã é que, primeiro, amemos mais a Deus. Quem ama a Deus não se esquece de Deus. O Senhor deu de dizer agora há pouco o exemplo de marido e mulher. Que quem ama a mulher ou a mulher ama o marido não se esquece, sempre se lembra. Sempre se alegra quando estão juntos.
Quanta gente que não se alegra mais com a presença de Deus. Por quê? Porque o amor esfriou. Jesus mesmo disse, por se aumentar a iniquidade naqueles dias, o amor de muitos esfriará. E muita gente tem o seu amor para com Deus esfriando. Este amor não pode esfriar. Ele tem que ser aquecido pela nossa volta para o Senhor. Nesta manhã, quanta gente que está ouvindo a palavra está aí dentro da sua cabecinha pensando, meu Deus, não tenho muita comunhão. Eu não sinto nada. Congrego porque está acostumado, mas eu não sinto nada. Estou junto porque eu gosto. É porque o teu amor para com ele não está bom. Se você agora aceitar o efeito da palavra, ele vai fazer brotar em ti o amor para com ele. E se você amá-lo, você vai sentir necessidade dele, lembrar dele. Quem lembra de Deus, irmãos, fala dele. Quem lembra do mundo, fala dele. Os irmãos vejam quantas vezes que, conversando entre irmãos, não há outro assunto senão coisas da vida, dos problemas, da maldade, da violência, porque a pessoa cultiva aquilo que tem. Mas quantas vezes que encontramos irmãos que não tem outro assunto, é falar da palavra, é falar do testemunho, é falar das obras de Deus, é falar daquilo que agrada a Deus. Por quê? Cada um mostra aquilo que tem. Se você tem amor a Deus, você vai revelar aquilo que está dentro de você, que tem referência para com Deus. E se isso não acontece, hoje a palavra está resgatando corações que se esfriaram por causa da iniquidade. Nós temos hoje, irmãos, movimentos na obra de Deus que fazem, na verdade se chamava Operação Resgate, mudou seu nome, mas no fim é resgatar sim. Quem está longe, quem está enfraquecido, desanimado. Então, grupo de irmãos, de irmãs, de jovens principalmente, saem grandes grupos, milhares de irmãos, como tem acontecido ainda há poucos dias, em muitos lugares aqui na capital, que vão e levantam o endereço dos que estão afastados e vão lá, levam o quê? Levam uma alegria, uma paz, um amor, uma comunhão daquilo que é de Deus e traz de volta para unir-se ao corpo outra vez, que é o corpo da igreja. O que é isso? É o amor de Deus no coração do povo, que muitos perderam. Mas hoje o Senhor manda esta palavra e no mesmo assunto diz, ninguém desista de buscar aquilo que o Senhor está mandando trazer de volta, porque o Senhor quer ver a sua casa cheia. Jesus deu esse exemplo. Quando ele mostra, um exemplo que ele fez da grande festa que houve, mandou chamar o senhor daquela festa, chamou os convidados todos, e na hora não veio ninguém. Cada um deu uma desculpa. Mandou seus filhos, seus empregados, buscar quem encontrasse na rua. Quem é que ele trouxe? Ou eles trouxeram? Aleijados, mancos, aqueles que estavam separados da comunidade, trouxe tudo e ele disse, eu quero ver a minha casa cheia. Os irmãos pensam que Deus tem prazer de ver a casa vazia? Se fosse assim, não enviava Jesus. Ele enviou a Jesus Cristo para encher a sua casa. Na verdade, a casa que ele se refere hoje não é a casa de oração só, mas é a casa do nosso retorno para o nosso Pai. Ela precisa estar cheia. Quem está aqui hoje pertence a este grupo que vai encher a casa de Deus lá nos céus. Ame mais ao Senhor. Amem-nos, cada um a nossos irmãos. Ninguém despreze, ninguém maltrate, ninguém selecione irmãos por qualidades, mas amemos cordialmente uns aos outros, porque nisto é manifesta a caridade de Deus. E a caridade de Deus, irmãos, ela tira de nós a pena, o sofrimento. Ninguém fica com medo, não.
Se tem gente aqui congregando, servindo a Deus, mas com medo de ter algum problema e não entrar no céu, porque a caridade não está perfeita, não. Quem tem o amor de Deus perfeito, está com medo, irmão, de não herdar a vida eterna. Eu não tenho medo nenhum, porque Deus está comigo. Sinto o Senhor em mim, então eu não temo. Se alguém teme, volta ao Senhor e busque misericórdia. Ele pode nesta manhã derramar a verdadeira caridade sobre todos nós. E cada um amar mais ao Senhor. Como cantamos agora há pouco um hino. Que seja multiplicado o amor para com Deus entre todos nós. Deus seja louvado.